Atos dos Apóstolos a Apocalipse. Atos conta como o Espírito Santo transformou homens comuns em testemunhas ousadas e iniciou a expansão da igreja por meio de sinais, milagres e pregação. Mostra a transição entre Jesus ascendido e a igreja atuando no poder do Espírito. Ensina que a obra de Deus avança quando somos cheios do Espírito, obedientes ao chamado e dispostos a sair da zona de conforto para alcançar outras pessoas através do Evangelho. Romanos revela a situação humana sem Cristo, apresenta a salvação pela fé, explica a graça e descreve como o Evangelho transforma tanto a vida pessoal quanto os relacionamentos. Ensina que a verdadeira mudança começa no coração renovado e continua quando oferecemos nossa vida como sacrifício vivo, permitindo que a vontade de Deus nos molde diariamente. 1 Coríntios aborda uma igreja cheia de conflitos, divisões, imaturidade, desordem nos cultos e confusão sobre dons espirituais. Paulo corrige tudo com amor e firmeza. Ensina que maturidade espiritual não é medida por dons, mas por amor, ordem, pureza e capacidade de edificar quem está ao nosso redor. 2 Coríntios mostra o lado humano de Paulo, sofrimento, fragilidade e perseguições, mas também revela o poder da graça que o sustentava. É um livro profundo sobre consolo e restauração. Ensina que Deus nunca abandona seus filhos e que Ele transforma nossas fraquezas em testemunho de força e fé. Gálatas combate o legalismo e reafirma que ninguém é salvo por méritos. A verdadeira vida cristã é viver guiado pelo Espírito, não pela lei. Ensina que liberdade em Cristo não é fazer o que queremos, mas sermos livres do pecado para viver a vida que o Espírito Santo produz. Efésios revela nossa identidade em Cristo e mostra como Deus formou a igreja como um corpo espiritual unido e forte. É um livro sobre propósito e maturidade. Ensina que quando entendemos quem somos em Cristo, automaticamente vivemos de forma diferente, mais sábios, mais fortes e mais cheios de amor. Filipenses é a carta da alegria em meio às lutas, mas transborda gratidão, ânimo e esperança. Ensina que a alegria verdadeira nasce da confiança em Deus e que podemos permanecer firmes e positivos mesmo quando o cenário natural é contrário. Colossenses exalta Cristo como centro do universo e da fé. Confronta ideias que diminuíam sua divindade e mostra que Ele é suficiente para tudo. Ensina que quando Cristo ocupa o centro, a vida ganha equilíbrio, propósito e direção. 1 Tessalonicenses encoraja uma igreja jovem que enfrentava perseguição e esperava a volta de Jesus com ansiedade e dúvidas. Ensina que esperança não é fuga, é força. Quem espera por Cristo vive com santidade e responsabilidade. 2 Tessalonicenses esclarece confusões sobre o fim dos tempos e reforça a importância de perseverar, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ensina que fé não recua diante das tribulações e que Cristo voltará no tempo perfeito. 1 Timóteo orienta sobre liderança saudável, cuidado com a igreja e manutenção da boa doutrina. Paulo treina Timóteo como um pai treinando um filho. Ensina que ministério não é palco, é responsabilidade. É liderar com pureza, equilíbrio e humildade. 2 Timóteo é o último recado de Paulo antes da morte. Ele fala sobre fidelidade à palavra, coragem espiritual e perseverança. Ensina que o maior legado de um cristão é permanecer firme até o fim, mesmo quando muitos desistem. Tito trata sobre formação de líderes sábios e íntegros em uma sociedade difícil. Mostra que o Evangelho transforma o modo de viver. Ensina que a fé deve ser vista, não só ouvida, e que boas obras são reflexo de um coração governado pela graça. Filemon apresenta uma história de reconciliação entre dois irmãos em Cristo, quebrando barreiras sociais e emocionais. Ensina que o Evangelho cura relacionamentos e nos chama a tratar pessoas como Deus nos tratou, com misericórdia. Hebreus revela Cristo como sumo sacerdote perfeito e o cumprimento de toda a sombra do Antigo Testamento. É um livro de profundidade e perseverança. Nos ensina que fé é caminhar mesmo sem ver
e que Cristo é suficiente para sustentar qualquer jornada espiritual. Tiago é direto. Fé sem prática é morta. Ele fala sobre atitudes, palavras, sabedoria e justiça. Nos ensina que a espiritualidade verdadeira transforma comportamentos e que viver a palavra é mais poderoso do que apenas ouvi-la. 1 Pedro fortalece cristãos perseguidos e mostra como o sofrimento pode ser instrumento de santificação. Nos ensina que provações não nos destroem, nos refinam, e que é possível viver com esperança mesmo nas dores. 2 Pedro alerta sobre falsos mestres e chama os cristãos para crescerem continuamente no conhecimento de Cristo. Ensina que o crescimento espiritual é a melhor proteção contra enganos e que firmeza vem do aprofundamento na palavra. 1 João fala sobre a autenticidade da fé, amor, luz, verdade e obediência. Nos ensina que não existe cristianismo sem amor prático e que proximidade com Deus gera vida transformada. 2 João reforça a importância da verdade e de cuidado com ensinos distorcidos. Nos ensina que precisamos amar com sabedoria, cuidar do que entra em nossa mente e defender a doutrina correta. 3 João mostra o contraste entre quem serve com humildade e quem usa autoridade para dominar. Nos ensina que o reino cresce com servos, não com tiranos, e que hospitalidade é parte importante do Evangelho. Judas denuncia infiltrados que distorciam a fé e chama a igreja à vigilância, ensinando que precisamos guardar nossa fé, permanecer no amor de Deus e discernir os tempos espirituais. Apocalipse revela Cristo glorificado, a batalha espiritual final, o juízo e a vitória completa de Deus. Mostra esperança para o presente e futuro. Ensina que Deus está no controle da história e que o fim já está decidido. Cristo vence. Isso nos mantém firmes, santos e cheios de coragem.